Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de física e dessa vez o nosso conteúdo é estática. Bom, estática, diferente do que parece, diferente do que a gente geralmente pensa, não quer dizer parado. Na verdade, a estática ela está relacionada com um outro conceito que é o equilíbrio. Ou seja, na física, estática representa equilíbrio. Também não quer dizer que o corpo que está estático, ele está em um lugar reto. Eu acho que a gente também tem muito essa visão de algo que está estático, é algo que está sobre uma mesa, por exemplo, ou sobre um chão, que é reto e plano. Como vocês podem ver, esses dois corpos podem ser considerados estáticos, mesmo estando em superfícies diferentes. Essa superfície reta, com duas superfícies laterais, e essa superfície que não tem superfícies laterais bloqueando esse movimento, e que também não é plano, mas mantém esse corpo, essa esfera estática. Então, não associem a ideia de estático a algo que está parado ou a algo que está em um plano reto, certo? Lembrem, estática está relacionada com o equilíbrio. Tá, Ana, mas como assim o equilíbrio? Vamos ver esse desenho aqui, por exemplo. A gente tem uma caixa, certo? Em cima de uma superfície normal. E, como vocês podem ver, tem várias forças aplicadas a essa caixa. A força 1 puxando para cá, a força 2 para cá, a 3 para cá, a 4 para baixo e a F5 para essa outra posição. Bom, pensem comigo. Se eu tivesse essa caixa aqui e só tivesse a força 1 atuando sobre ela, finge que essas outras aqui não existem. Vocês concordam comigo que se ela estava em cima de uma superfície e eu estou puxando essa caixa para cá, ela vai se movimentar, ela vai vir para esse lado, certo? E se eu puxo para cá, essa caixa subiria. E se eu aplico várias forças ao mesmo tempo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu não sei se essa força 3 é maior, se essa força 1 é maior. Então, esse corpo, ele está desequilibrado. Ou seja, como assim? Ele não está seguindo um equilíbrio porque tem várias forças aplicadas. A não ser que, se eu somar F1, F2, F3, F4 e F5, eu encontre uma resultante igual a zero. Então, pessoal, equilíbrio quer dizer isso, o equilíbrio na física, que o somatório, esse símbolo representa o somatório, de forças é igual a zero. Então, como eu falei para vocês, se eu somar nessa situação, tá? Se eu somar F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 e a resultante for zero, o corpo está em equilíbrio. Então, mais uma vez, não associa um corpo estático àquele corpo que não tem nenhuma força atuando sobre ele. Nesse caso, por exemplo, tem 5 forças atuando sobre ele e ele é considerado um corpo estático porque o somatório dessas forças deu igual a zero, ou seja, a força resultante é igual a zero, certinho? Então, explicando em outras palavras, aqui eu expliquei com uma expressão, somatório de forças igual a zero, e aqui eu vou explicar com algumas palavras. Para que uma partícula esteja em equilíbrio, basta que a resultante das forças aplicadas seja igual a zero. Aquilo que eu falei para vocês, somatório de forças seja igual a zero. Ana, então só nessa situação que as forças estiverem nessa posição que eu posso dizer que o somatório delas vai dar igual a zero? Não, em diversas outras situações. Se eu, por exemplo, só tivesse essa F1 e essa F5 aplicadas nesse corpo, apenas essas duas, e mesmo assim, somando as duas desse zero, o corpo estaria estático. Se somando as duas desse um valor diferente de zero, o corpo não estaria estático, não estaria em equilíbrio. Deu para entender? Por exemplo, se eu atribuísse valores, se a minha F1 fosse 10 e a minha F5 fosse 3. Quando eu somasse as duas, 10 mais 3, 13. Então, não está igual a zero, não estaria em equilíbrio. Ana, mas como é que eu somando várias forças vai resultar em nada, vai resultar em zero? Por quê, pessoal? As forças, vocês já estudaram vetores, sabem que elas têm direção, tamanho e sentido, certo? Na sua numeração, ela pode estar representada com um número negativo ou positivo. Então, nesse caso, para que essas forças somadas dessem zero, algumas dessas forças teriam que ser positivas e outras negativas. Tá legal?
Tá, agora vamos falar sobre ponto material. O que vocês pensam quando eu falo em ponto material? Bom, não dá para ouvir agora, mas vamos lá. O ponto, ele representa algo que não tem tamanho, certo? Por exemplo, uma pessoa tem um tamanho. Eu, por exemplo, tenho 1,62 m de altura. Se eu fosse um ponto, não teria nada, certo? De tamanho. Mas o material, ele significa que tem massa. Material vem de algo que tem massa. Então, um ponto material é algo que não tem tamanho, mas tem uma massa, que você precisa sempre considerá-la nos seus cálculos. Tá, mas e na prática? Ele é um ponto mesmo, quando a gente fala de ponto em física? E a resposta é não. O ponto na física não é como um ponto na matemática, por exemplo. Aqui a gente tem o plano cartesiano, certo? O eixo y, o eixo x e um ponto na matemática. Ele é representado por um valor no eixo x, que nesse caso é o 2, e um valor no eixo y, que nesse caso é o 3, certo? E o ponto na física ele também não é como um ponto em português. Um ponto em português seria um ponto final, por exemplo. Eu tenho uma frase, Maria é muito inteligente. E no final eu preciso colocar um ponto para representar que a minha frase acabou. Esse ponto representa que eu tenho uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. Só que o ponto na física, ele não representa isso. Ele não representa uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y, e também não representa um ponto final, que a gente vê lá em português, certo? Na física, um ponto material, ele é a representação de um corpo. Representação de um corpo é a representação de um corpo, quando eu desprezo o tamanho do corpo em que eu estou trabalhando para fazer os meus cálculos. E às vezes é necessário você fazer isso. E aí, seja esse corpo uma caixa, uma pessoa ou uma árvore, tá? A gente tá vendo aqui que a caixa ela tem um tamanho, uma altura, uma largura, certo? A pessoa também, uma altura e uma largura, e uma árvore também. Só que quando eu quero trabalhar com esses corpos sem considerar o formato deles, mas mesmo assim ainda considerar sua massa, eu vou representar esses corpos como um ponto material. Então, na hora de eu fazer meu cálculo, em vez de eu considerar a altura e a largura da caixa como um ponto, ele não tem tamanho, eu considero apenas como um ponto, mas sem desprezar sua massa. Lembra? Ponto material. Não tem tamanho, mas tem massa. Resumindo, um ponto material é uma forma de retratar um corpo físico para realizar cálculos, desprezando sua forma e seu tamanho. Certinho? Pronto, agora nós vamos falar sobre um corpo rígido. E o que é um corpo rígido? Um corpo extenso rígido, ele é chamado tanto de uma coisa quanto de outra. Você pode chamar corpo rígido ou corpo extenso. Ele é todo objeto que não pode ser descrito por um ponto. Como assim? É quando no meu cálculo eu vou considerar a sua altura, a sua largura, o seu efeito como um todo. Imagina comigo, se eu tenho um ponto que não tem tamanho e eu empurrar, tanto faz eu empurrar para cá, empurrar mais embaixo do ponto, mais em cima do ponto, ele vai se movimentar da mesma forma, certo? Só que o meu corpo extenso rígido, ou seja, quando eu considero o meu corpo como ele realmente é, nesse caso é uma garrafa, quando eu aplico forças em posições diferentes, ele vai se quase não sai. Vai se comportar de uma forma diferente, certo? E aí a gente entra no conceito da física chamada centro de massa. O centro de massa é um lugar geométrico onde podemos imaginar toda a massa do corpo concentrada. Como assim? Vamos lá. Aqui a gente tem um corpo de uma criança, por exemplo. E aí, pensa comigo. Todo mundo tem uma massa, certo? Todo mundo pesa algum valor. Então, essa criança, por exemplo, a massa dela, o peso dela, quando ela sobe em uma balança, a massa dela está distribuída durante todo o corpo dela. Cabeça, os braços, as pernas, o tronco. Tudo isso tem um valor de massa diferente, certo? Que somado dá o valor da massa da criança. Só que o centro de massa é uma representação, é o lugar geométrico onde toda a massa poderia estar concentrada. Então, observe, ele não vai mudar de acordo com quando a criança muda de posição. Por exemplo, aqui, se ela está de cabeça para baixo,
o centro de massa dela está aqui. Se ela fizer esse movimento, não quer dizer que o centro de massa dela vá para o pé, por exemplo, ou para a cabeça, porque ela mudou de posição. Ele continua sendo na região central do corpo dela. Se ela estiver nessa posição também, se ela estiver nessa outra posição também. Então, não importa como o corpo se movimente. O corpo que eu falo, gente, é um corpo físico. Não precisa ser uma criança necessariamente. Como eu falei anteriormente, uma caixa, ou uma árvore, ou um carro, por exemplo. Sempre que eu falar em corpo, não pense só no corpo humano, tá bom? Pense nos diversos tipos de corpo que a gente trabalha na física. Sempre vai ter o seu centro de massa, que não vai mudar se o corpo físico mudar de posição. Tudo bem? Certo. E uma outra coisa, a gente também tem muito essa ideia quando eu falo centro de massa. Centro vai estar sempre no meio do corpo, como aconteceu aqui, tá? O centro de massa está exatamente no meio do corpo dessa criança. Então, o que faz isso a gente pensar com esse nome centro? Que o centro de massa de todo o corpo físico vai estar no meio dele, no centro. E na verdade não é bem isso que acontece. Dependendo do formato, o centro de massa não estará necessariamente no corpo. Poxa, como assim? Vamos lá ver uns exemplos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma mesa, certo? Nessa mesa, a massa da mesa está distribuída ao longo de toda a sua extensão. Tem uma parte da massa que está aqui nesse pé da mesa, outra parte de massa que está aqui nesse pé da mesa e outra parte de massa que está nessa parte de cima da mesa. Só que quando eu analiso o corpo como um todo, o centro de massa dessa mesa vai estar nessa localidade geométrica. Tudo bem? Então, como eu falei, dependendo do formato, ele não vai estar necessariamente no corpo. Nessa situação, o centro de massa estava dentro do corpo e na região central. Nessa outra, nem no corpo estava. Estão vendo só? Aqui é um outro exemplo, um sapato alto, por exemplo. O centro de massa, vocês podem ver que ele não é um objeto simétrico. Isso aqui é mais alto, aqui é mais baixo, aqui tem mais massa, aqui tem menos massa. Mas quando a gente analisa o objeto como um todo, o centro de massa vai ser localizado aqui. Tudo bem? A mesma coisa uma esfera, por exemplo. Nesse caso, como ela é toda simétrica, não tem mais massa para um lado, mais massa para o outro, coincidentemente, o centro de massa ficou no meio, na região central. Tudo bem? Tá, e como é que eu encontro, Iana, o centro de massa? Bom, você tem que levar em consideração duas coisas: a massa do corpo e a posição. Como assim? Vamos lá, aqui eu tenho um quadrado e um triângulo. O centro de massa do quadrado está bem aqui no meio. O centro de massa de um triângulo não está exatamente no meio, está mais para cá. Tudo bem? Então, aqui tem centro de massa do corpo 1, centro de massa do corpo 2. Corpo 1 é o quadrado, corpo 2 é o triângulo. Beleza. Vamos lá. Se eu quiser achar o centro de massa desse corpo como um todo, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, aqui, vamos lá, o cálculo. Centro de massa em X, centro de massa em Y. O centro de massa em X, primeiro você analisa o primeiro corpo. Você vai pegar a massa do corpo 1, a massa do quadrado, multiplicar pela distância na horizontal, no eixo X, a gente está analisando o centro de massa no eixo X, que seria descendo aqui, cheguei no eixo X. Então, o meu X1 seria essa distância aqui, tá bem? Então, seria a massa do corpo 1, que é o quadrado, multiplicado pela distância do corpo 1, mais a massa do corpo 2, que é o triângulo, multiplicado pelo x2, que é a distância do corpo 2. Tudo isso dividido pelo somatório de massas, ou seja, pela massa 1 mais a massa 2. E aí eu vou encontrar meu centro de massa. Então, só para vocês anotarem aí e não se esquecerem o que é cada elemento aqui dessa fórmula. M1 é a massa do ponto 1, do corpo 1, no caso. X1, posição no eixo X do ponto 1. M2, massa do ponto 2 ou do corpo 2. X2, posição no eixo X do ponto 2. Você também poderia fazer esse cálculo para o centro de massa em Y, tá bem?
Tá, agora a gente vai falar um pouquinho na nossa aula sobre momento. O momento, ele também é chamado de momento de uma força. Por quê? Porque um momento só vai existir porque ele está associado a uma força. Então vamos ler aqui o conceito. O momento de uma força em relação a um ponto é a grandeza associada ao fato de uma força fazer com que um corpo ou objeto gire. Tá, Iana? Eu não entendi nada. Como assim? Vamos lá. O momento, ele é uma grandeza física que vai fazer um objeto ou um corpo girar. Resumindo, é isso. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. A gente tem uma porca aqui, certo? E aqui temos uma ferramenta. Tudo bem? É uma situação comum no dia a dia. A gente sabe que para a gente apertar a porca na parede, o parafuso na parede, a gente precisa girar, certo? Então, qual é a grandeza física por trás disso? Vamos lá. Aqui tem a porca e aqui tem a ferramenta, beleza? Beleza. Para eu fazer girar, eu tenho que aplicar uma força. Então, digamos que eu estou aplicando uma força aqui. Só que além de ter uma força para gerar um aumento, eu tenho que ter uma distância. Que distância é essa? Se eu quero que gire essa porca nessa região aqui, nessa posição aqui, eu tenho que aplicar a minha força a uma certa distância desse ponto. Só assim vai existir momento. Então, o momento, ele depende de uma força, ok, e também depende de uma distância, beleza? Uma outra situação do dia a dia é uma porta. É o abrir e o fechar de uma porta, por exemplo. O que é que precisa ser feito para a porta abrir ou fechar? A gente precisa aplicar uma força, seja empurrando ou seja puxando a porta. Só que além da força, o que precisa fazer para girar? Precisa ter uma distância. Se eu aplico uma força aqui no canto, tem essa distância até a dobradiça da porta, que é o eixo de giro, certo? Aqui é meu eixo de giro nesse exemplo, e o eixo de giro nesse outro exemplo da porta é aqui, ó, é no canto, é na dobradiça. Então, fixa isso aí, anota aí no seu caderno que para existir um momento, o momento é algo que faz girar, tudo bem? E para que ele exista, temos que ter uma força e uma distância. Sempre, gente. Se uma dessas duas coisas forem nulas, ou seja, forem zero, ou seja, não existirem, não há momento, não vai girar, tudo bem? E aí, eu apresento para vocês uma outra forma de chamar momento. Alguns livros, alguns autores, alguns professores, algumas pessoas chamam o momento de torque. Não é toque, é torque. Tudo bem? Então, sempre que vocês virem momento ou torque, significa a mesma coisa. Significa a tendência de fazer algo girar a partir de uma força e de uma distância. Tá bom, Ana, entendi todo o conceito, momento, beleza, precisa da força, da distância, tudo bem, entendi, legal. Mas e aí, como é que eu calculo o momento? Então, a gente tem uma formulinha. Qual é essa fórmula? Lembra que eu falei, momento precisa de força e de distância. Vocês nunca mais vão esquecer isso, tenho certeza. Então, como é que eu calculo? O meu momento vai ser igual a minha força multiplicada pela minha distância. Tudo bem? Então, vamos lá. Momento, aqui é só para vocês não esquecerem o que significa cada item na fórmula, tá certo? M significa momento ou torque. Aqui é a unidade, que é Newton por metro. F significa força aplicada ao seu objeto. A unidade é em Newton. E D é a distância da força ao ponto de referência. M, lembra que eu falei que tem distância? Ok, então tá tudo ok. Tayana, mas eu não entendi muito bem esse ponto de referência. Vamos lá. Como assim ponto de referência? Ponto de referência é onde é a localidade, na verdade, que vai fazer o seu corpo, o seu objeto, de girar, certo? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma parede e aqui uma alavanca. E eu quero fazer com que essa alavanca gire. Beleza, eu tenho uma força, tenho uma distância. Show! Só que eu preciso de um ponto de referência. O meu ponto de referência vai ser o ponto onde eu quero que ela gire. Então, deu para entender? Show! Lembra só, aqui tem a minha força, aqui tem a minha distância. Se eu tenho força, tenho a distância, e tenho um ponto de referência, o que eu vou fazer? O momento.
Mais uma vez, só para reforçar e lembrar. A distância, que distância é essa que eu vou pegar? É a distância da minha força até o meu ponto de referência. Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio do corpo extenso rígido. Tá, lembra lá atrás que eu falei para vocês que um ponto material ele não tem tamanho, mas ele tem massa. E um corpo rígido é aquele que não pode ser tratado como um ponto material. É aquele que tem uma certa extensão, que tem um certo comprimento, que não é representado sem tamanho nenhum. Ele tem tamanho, tudo bem? E para que esse corpo rígido, para que a gente trabalhe com ele e que ele esteja em equilíbrio, ou seja, ele esteja estático, tem duas condições. A primeira é que ele não pode se mover. A segunda é que ele não pode girar. Como assim, Ana? Vamos lá. Para ocorrer, a primeira coisa que eu falei é que ele não pode se mover. Então, a primeira condição é que a resultante dos sistemas de força deve ser nula, ou seja, a força resultante que atua no sistema do corpo rígido deve ser igual a zero. Lembra lá quando eu estava definindo o equilíbrio com vocês que o somatório das forças tem que ser nulo? Aqui é a mesma coisa. Aqui é uma das condições. Quando a gente tinha lá só um ponto material, isso era suficiente para que a gente tivesse um equilíbrio, que apenas esse somatório fosse zero, beleza? Beleza. Só que aí tem a segunda condição. Para um corpo rígido, um corpo extenso rígido, esteja em equilíbrio, além de ele não ter força, ou seja, minto, eu até me confundi agora. Não é que ele não vai ter força, é que a resultante seja zero. Então, além disso acontecer, a segunda condição é que a soma algébrica dos momentos das forças do sistema em relação a um polo arbitrário deve ser nula. Frase bonita, né? Só para dizer que o somatório de momentos tem que ser zero. Ou seja, ele não quer dizer, gente, que não vai ter força nenhuma aplicada ou não vai ter momento nenhum aplicado. Mas que se tiver, quando você somar, eles têm que ser nulos. Se, por exemplo, eu somei aqui, o meu somatório de forças deu zero, massa. Somei aqui, o meu somatório de momentos não deu zero. O meu corpo extenso rígido está em equilíbrio? A resposta é não, porque tem que obedecer às duas situações. Se uma delas obedecer e a outra não obedecer, não adianta de nada, não está em equilíbrio, tudo bem? Então as duas precisam acontecer simultaneamente. É isso, gente. A gente fica por aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, manda mensagem, não guarda essa dúvida. E também vai ter os exercícios para vocês praticarem e tirarem o resto das dúvidas ou ver se entenderam tudo direitinho. É isso, muito obrigada e fiquem em casa.